Essa aula vai abordar os processos de fabricação mecânica. Antes de começarmos a falar sobre eles, vamos definir o que significa processo de fabricação mecânica. É uma maneira pela qual a indústria se vale para que a matéria-prima, no seu estado grosseiro, seja transformada numa determinada utilidade. Ou seja, utilidade é sinônimo de um produto acabado. Lembrando que o produto acabado possui três características importantíssimas, que são tamanho, rugosidade e geometria. Os quatro principais processos de fabricação mecânica e que dão origem a outros tantos são soldagem, fundição, usinagem e conformação ou deformação plástica, que pode ser a quente ou a frio. A quente é quando a peça é trabalhada mediante a ação de calor. E a frio é quando não se envolve o calor. Vamos começar então? Vamos lá então, pessoal. O primeiro processo de fabricação mecânica a ser abordado por nós vai ser a fundição. A fundição, ele dá origem a vários tipos de fundição. O processo de fundição, ele é definido como a passagem do estado do metal sólido para o estado líquido. Sem que isso aconteça na temperatura ideal, nós não teríamos a peça com a homogeneidade requerida pelo processo. A fundição, ela pode ser dividida em fundição por shell molding, por fundição em areia e por outros tipos de fundição muito importantes. Os métodos de fundição são muito antigos e é fundamental para o crescimento tecnológico. As peças fundidas, normalmente, não atuam sobre choques, pancadas e movimentos mecânicos. São geralmente fundidos materiais e certos materiais sintéticos, ou seja, que não sejam metais, a exemplo de plástico e polímeros. Mas para que se faça a fundição, primeiro temos que fazer o modelo. O modelo pode ser feito em madeira, em cera, em isopor, em vários outros tipos de materiais. E precisamos de uma caixa moldável que nós chamamos de molde. Então nós colocamos esse modelo que tem semelhança com a peça fundida. Logicamente, as medidas, por exemplo, são bem diferentes, dentro de uma caixa. E a seguir é colocado um volume de areia cobrindo essa peça, esse modelo. A seguir, essa areia é socada e o material, a peça, é retirado devido a ter no seu desenho, no seu projeto, um ângulo de saída para que ele saia do molde com facilidade. É gerada uma cavidade com isso e nessa cavidade é vazado, ou seja, despejado, um volume do metal líquido. Esse metal ocupa todo esse espaço do molde para que, ao trocar calor seguidamente com o meio ambiente, ele vá se resfriar, vai voltar a se solidificar. Com isso, vamos obter o bruto de fundição. Esse bruto de fundição, normalmente, nem sempre, mas na maioria das vezes, ele passa por uma etapa posterior, que vamos retirar o canal de vazamento, aquela parte que ficou angular, que é o ângulo de saída, para que possamos então levar para a usinagem. Essa etapa anterior se chama rebarbamento, corte dos canais de fundição. Na usinagem, vamos então fazer com que a peça venha a possuir as medidas de projeto. E com isso, ela vai seguir o seu caminho habitual para montagem. Como estamos tratando de segurança do trabalho, na fundição, esta operação gera alguns tipos de risco.
E esses riscos, se não forem devidamente prevenidos, vão fazer com que a pessoa, o ambiente, o equipamento sofra graves prejuízos. No ser humano, principalmente, que é o nosso objetivo, nós temos as radiações não ionizantes geradas pela luminosidade. E essas radiações são ditas infravermelhas. Nós temos as poeiras, nós temos o calor, que é um risco físico acentuado, nós temos as vibrações, que é outro tipo de risco físico, temos riscos de acidente, como explosões, a parte elétrica, outro risco de acidente grave, que é a escuridão, vibrações. Então, com isso, os locais de fundição, eles têm que ser altamente ventilados, temos que ter exaustão, para que nada disso venha ameaçar a integridade. E também, a médio, a longo ou a curto prazo, vão fazer com que as pessoas obtenham determinadas doenças, chamadas doenças profissionais. Embora quase desconhecidas do público em geral, as fundições têm um papel importante na produção de inúmeros objetos amplamente utilizados pelos consumidores, como os metais sanitários. Em muitas fundições, o processo ainda é quase artesanal, o que potencializa diversos riscos à saúde dos trabalhadores quando expostos a agentes agressivos sem os devidos controles. Os riscos estão presentes nas várias etapas da fabricação de metais sanitários. No processo de fundição, os trabalhadores são submetidos a inúmeros riscos físicos e químicos nos seguintes setores: macharia, fundição, polimento, usinagem, tratamento de superfície e embalagem. Um estudo da Fundacentro sobre as condições de trabalho em fundições de metais sanitários do Polo Industrial de Loanda, Paraná, contribuiu para a implementação de medidas de prevenção, reduzindo riscos de acidentes e doenças ocupacionais. A pesquisa, feita em parceria com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e o Instituto de Química, ambos da USP, Universidade de São Paulo, envolveu avaliações ambientais e biológicas em 8 empresas do setor, reunindo em torno de 1.200 funcionários. Também foi avaliado o nível de ruído em diversos setores. O trabalho realizado subsidiou tecnicamente o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta firmado entre empresários, Delegacia Regional do Trabalho do Paraná e o Ministério Público. No documento, as empresas assumiram o compromisso de implementar um conjunto de medidas de segurança e saúde no trabalho para modificar os ambientes profissionais das fundições. Na primeira fase do projeto, auditores fiscais da Delegacia Regional do Trabalho do Paraná e técnicos da Fundacentro estiveram nas fundições em Loanda, onde realizaram ações educativas conjuntas por meio de cursos e palestras. A partir dessa etapa, foi firmado o termo de ajustamento e as fundições que não efetuavam as modificações estabelecidas eram autuadas. Nos anos seguintes, tanto a DRT do Paraná quanto a Fundacentro voltaram diversas vezes em Loanda, desenvolvendo, respectivamente, ações de fiscalização e trabalhos de pesquisas para verificar o cumprimento do termo de ajustamento. Após os trabalhos realizados nas empresas de Loanda, aproximadamente 80% das empresas visitadas adotaram várias mudanças. Entre elas, foi a expansão das suas áreas de produção, melhorando as condições de ventilação e iluminação natural. Elas investiram em novas máquinas com exaustão e silenciadores, mas principalmente melhoraram as condições de saúde, de segurança e de higiene para os trabalhadores. Com o sucesso do projeto em Loanda, a Fundacentro quer também implementar as medidas em outras regiões e já começa a desenvolver um trabalho no setor de fundições em São Paulo e em Santa Catarina, conforme as possibilidades técnicas e acerto com os empresários.
Para os empresários, é importante observar que os trabalhadores protegidos adequadamente representam menos baixas e licenças médicas na equipe e maior produtividade. Investir em segurança é garantir maior retorno de produção e qualidade do produto. Um ambiente de trabalho saudável, com condições adequadas, significa também um trabalhador com mais saúde e maior desempenho profissional. Para o empresário, investir na melhoria das condições de trabalho significa economia de custos e otimização da produtividade, tornando seu produto mais competitivo no mercado. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha. Vamos lá, pessoal, vamos prosseguir aos processos de fabricação. Vamos abordar agora o segundo de processo de fabricação mecânica, que é a soldagem. A soldagem é um dos processos de fabricação mecânica mais importantes, utilizados largamente na área industrial. A soldagem é um processo de união de materiais, sendo muito mais utilizado os metais, que visa a união de determinados materiais. Em particular, esses materiais são os metais. Nós podemos soldar outros tipos de materiais, que não sejam metais, até materiais ditos polímeros. A soldagem, ela pode ser realizada na recuperação de peças e na fabricação de novas peças. É um meio de junção, só que não é um meio de junção desmontável. É um meio de junção não desmontável, dita fixa. Quando nós temos uma junta aparafusada, por exemplo, e queremos desmontar a qualquer instante, é só pegarmos uma chave ou uma ferramenta adequada e desapertarmos porca e parafuso. Na soldagem, não. Se quisermos fazer a separação das peças soldadas, vamos ter que realizar uma operação chamada goivagem, ou seja, destruir aquele cordão de solda que estava errado para que podemos separar as peças anteriormente soldadas. Essa é a principal diferença da junta desmontável para a junta não desmontável. A soldagem, ela é um processo que tem como vantagens possuir vários tipos de processo de soldagem. Temos o processo mais convencional, arco elétrico ou soldagem por pressão. A soldagem por arco elétrico é um dos exemplos mais contundentes de soldagem por fusão. Temos também a soldagem oxigás. Lembrando que ox é o oxigênio, o comburente, e esse gás é o combustível. Dos gases ditos combustíveis, o acetilênio é o escolhido, porque possui alto poder de chama e alto ponto de temperatura, que é primordial para que possamos soldar. Na soldagem, precisamos ter as peças que vão ser soldadas, elas são chamadas de material base. Temos que ter, em determinados casos, o material de adição, que pode ser um eletrodo revestido, um arame nu, um fluxo. Temos que ter o equipamento, que é a máquina retificadora, que transforma a corrente contínua em corrente alternada. E, finalmente, o meio de derretimento, o meio de fusão, que pode ser o arco voltaico, a corrente elétrica, ou a mistura de determinados gases. Então, soldar significa unir peças. E essa peça unida passa a ser chamada daqui para frente de junta soldável. Como nós já falamos, a soldagem ela possui vantagens, logicamente também as suas desvantagens. Vamos falar aqui vamos citar algumas vantagens. São juntas de integridade e eficiência elevada, desde que sejam bem realizadas. Nós temos várias variedades de processos, são aplicáveis a diversos tipos de materiais. As operações podem ser realizadas de forma manual, semiautomática e automática.
podem ser altamente portáteis, nós podemos levar o equipamento para onde quisermos. Essas juntas podem ser isentas de vazamento, desde que sejam também bem realizadas. O custo é razoável e a junta soldável, ela não existe a perda de aperto, porque foi soldado, então mesmo que haja vibração, ela está íntegra. E as desvantagens? Não pode ser desmontada, ou seja, se quisermos desmontar, vamos ter que destruir o cordão de solda, vamos ter que realizar a operação de goivagem. Elas podem afetar a microestrutura e propriedade mecânica das peças envolvidas, é a parte mais fragilizada da solda, é a ZTA, zona térmica afetada. Para isso, vamos ter que fazer um tratamento térmico para nós diminuirmos a intensidade das tensões ou neutralizarmos as mesmas. Elas podem causar distorções ou tensões residuais e requerem grande habilidade do operador. Como qualquer e outro processo de fabricação mecânica, a soldagem apresenta riscos, como, por exemplo, choques elétricos, os fumos gerados pelo derretimento da alma de um eletrodo revestido. Temos também o revestimento do eletrodo que vão gerar gases. O equipamento, se não estiver devidamente aterrado, pode também sofrer danos, estragos. A pessoa em volta pode sofrer com o calor. O operador pode sofrer também com a inalação de gases, de fumos, com as radiações não ionizantes. Nesse caso, a solda elétrica, por exemplo, vai gerar sempre radiações ultravioletas. A solda oxiacetilênica, como por exemplo, pode gerar radiações infravermelhas e outros tipos de riscos que são abrangentes para esse tipo de processo. Dando prosseguimento aos processos de fabricação, temos agora um terceiro processo muito importante, que é a usinagem. A usinagem é a remoção, ou seja, é o arrancamento de parte de uma peça metálica. Quando se fala em usinar, a peça tem que ser metálica. Ah, mas eu vi uma peça de madeira sendo torneada. Eu vi um pedaço de nylon sendo furado. Tudo bem, você está farando em alguns tipos de processo de usinagem. Mas como esses materiais envolvidos não são metálicos, então eles não estão sendo usinados. Eles estão sendo furados, estão sendo torneados. A usinagem, voltando a lembrar, só se realiza em materiais metálicos e não metálicos ferrosos. Como processo de usinagem, nós temos o torno mecânico, que vai gerar sempre o torneamento. Temos a plana animadora, que vai realizar o aplanamento. Temos a furadeira, que vai gerar a furação. Temos a fresadora, que vai realizar a fresagem. Temos uma máquina que usina por passagem da corrente elétrica através da superfície metálica, que se chama máquina de usinagem através da eletroerosão. E assim por diante. Não esquecendo das retificadoras, brochadeiras, etc. A usinagem é um dos processos de fabricação mais importantes que existem na produção mecânica. Pela usinagem, nós conseguimos dar forma, conseguimos dar tamanho e conseguimos dar rugosidade superficial em várias peças metálicas. Sobre a usinagem, como qualquer outro processo de fabricação mecânica, temos também alguns riscos que não podem ser ignorados pelo profissional de segurança do trabalho, nem tampouco pelo operador que está trabalhando com equipamento. Principalmente, temos a projeção do cavaco. O cavaco, chamado de tira, chamado de apara, é o pedaço do metal que se desprende da peça quando é
tocado pelo contato mecânico da ferramenta afiada. Então, se nós estamos fazendo um fresamento, a ferramenta é a fresa. Se estamos furando, a ferramenta é a broca helicoidal, por exemplo. Se estamos torneando, a ferramenta se chama ferramenta monocortante, que é o chamado bits, e por aí vai. Além da projeção desse cavaco sobre o rosto, sobre a visão do trabalhador, nós temos o contato com a graxa, com o óleo, com as vibrações, com o choque elétrico e com outros tipos de risco menos perigosos à saúde e à integridade da pessoa que está realizando esse trabalho. Pessoal, vamos prosseguir então com os processos de fabricação. Vamos ver agora o quarto e último processo de fabricação importante. Esse processo se chama conformação ou deformação plástica, que pode ser a quente, a frio. Por que plástica? É aquela propriedade que nós já estudamos no capítulo 3. A plasticidade é aquela característica que se deixa fazer com que o metal se conforme de forma permanente. Temos vários tipos de processos de conformação a quente e a frio. Laminação, trefilação, extrusão, forjamento, estampagem. Mas os principais a quente são o forjamento e a frio é a estampagem. A laminação é um processo que visa a diminuição de uma chapa espessa em fatias de chapas finas, para que essa peça venha a ser desenvolvida, venha a ser trabalhada pela estampagem, por exemplo, na obtenção de uma latinha de refrigerante e no invólucro de uma latinha também de refrigerante ou de cerveja. O forjamento, ele é um dos mais importantes processos de conformação a quente, sendo que podemos encontrar do tipo por martelamento ou por prensagem. O forjamento necessita-se de uma máquina, essa máquina se chama prensa, as prensas podem ser mecânicas ou chamadas hidráulicas. A prensa mecânica, ela é limitada em tamanho e força. A prensa hidráulica, ela tem um tamanho cavalar e uma intensidade de força muito maior. Na prensa hidráulica, os trabalhos são mais pesados e podemos fazer as deformações bem maiores do que as prensas mecânicas. O material ele tem que estar aquecido ao rubro para que possam ser facilmente deformados. E os riscos no forjamento, nós temos o calor, que é muito grande, temos as vibrações, a escuridão e temos a projeção também de borras. Na estampagem, que é a deformação a frio, temos a vibração, os cortes, podemos ter os esmagamentos e outros tipos de riscos que, no momento, não vamos levar de forma contundente. Bem, pessoal, para nós finalizarmos, procurem observar a definição de cada processo, os tipos de cada processo, os equipamentos requeridos, as maneiras como eles vão se desenvolver e o que toca a segurança do trabalho, os equipamentos de proteção coletiva, as medidas de controle e os principais processos de proteção individual em cada um deles. Nos vemos no próximo capítulo, que vamos abordar a norma regulamentadora de número 13, não a norma em si, mas a parte tecnológica das caldeiras e dos vasos de pressão. Um abraço.